Bom dia! Hoje iremos falar sobre um dos conflitos étnicos mais devastadores da história, a Guerra Civil do Sri Lanka. O Sri Lanka é um país insular localizado no continente asiático, próximo à Índia, com cerca de 20 mil habitantes, onde a sua maioria são adeptos ao islamismo. Durante toda a sua história, o Sri Lanka foi bastante fragilizado devido às dominações holandesas, britânicas e portuguesas, que deixaram profundas cicatrizes no seu desenvolvimento nacional. Sua sociedade é multiétnica. Além do islamismo, são constituídas por singaleses, seguidores do budismo, os tameis, que seguem o hinduísmo, e também pelos católicos romanos. A origem do conflito remonta à época de colônia do país, quando os ingleses criaram barreiras étnicas entre os dois principais grupos, para despertar a rivalidade e desestruturar as forças de resistência da colônia. Após a independência, a sociedade tâmil passou a denunciar diversas diferenças de tratamento entre singaleses e tâmeis, como, por exemplo, a grande dificuldade em acessar trabalhos em órgãos públicos ou em adquirir vagas nas universidades. Para justificar essas dificuldades de acesso da sociedade tâmil às necessidades básicas, o governo singalês argumentou estar corrigindo anos de diferenças históricas entre os dois grupos. A partir dessa discriminação, em 1972, a milícia Novos Tigres Tâmeis foi criada, e após 4 anos, ela passou a ser chamada de Tigres da Libertação da Pátria Tâmil. Seu principal objetivo era criar um estado independente, o Yellen, no norte e leste do Sri Lanka, desde os anos 70, além de proteger a sociedade tâmil dos abusos sofridos pelos governos da maioria singalesa. Essa milícia possuía sua própria capital, forças militares, marinha e até mesmo sua própria força aérea, e utilizavam técnicas de terrorismo e até mesmo atentados suicidas para alcançar seus objetivos. Os Tigres Tâmeis começaram de fato a Guerra Civil em 1983, quando 13 soldados singaleses foram mortos pela milícia no norte do país. Ocorreram diversos protestos na capital, Colombo, o que resultou na morte de 400 a 3.000 tâmeis por singaleses. Após esse massacre, os tameis fugiram para a Índia e passaram a treinar militarmente, enquanto o governo indiano propunha um acordo entre Índia e Sri Lanka para expulsar os tigres do seu território. Entre 1987 e 1990, ocorreu a Segunda Guerra Tamil, e cerca de 1.000 soldados indianos acabaram sendo mortos pelos tigres tameis. Além disso, o primeiro-ministro indiano Rajiv Gandhi também acabou sendo assassinado por um homem-bomba em um comício. E o mesmo aconteceu com o então presidente singalês, Ranasinghe Premadasa. Em 2002, o governo norueguês pede um cessar-fogo, que não ocorre. E em 2008, o governo passa a vencer os tigres gradualmente. Em 2009, a rendição dos tigres é exigida e somente em maio a faixa litorânea de Sri Lanka é tomada pelo governo e libertada dos tigres. Em 2012, após o fim da guerra, a ONU admitiu falhas graves durante todo o conflito do Sri Lanka no relatório do painel de revisão interna, pois não souberam responder a alertas sobre a evolução do conflito. No relatório é possível ver que a ONU não cumpriu com a sua responsabilidade de proteger os civis, falhando ao não denunciar que a maior parte das mortes de civis tâmeis foram causadas pelo exército do governo, já que com o recuo dos tigres tâmeis, a população que antes era protegida ficou à mercê das mãos do que os excluíam da sociedade. Uma investigação internacional foi conduzida apenas em 2014, e mesmo nas condições de que 40.000 civis foram mortos e 6.000 desaparecidos forçados, o governo singalês do Sri Lanka protestou, afirmando que essa decisão afeta a soberania do povo singalês e os valores da Carta da ONU, que prega a igualdade entre os povos. Contudo, a resolução que foi apresentada pelos Estados Unidos e apoiada por Grã-Bretanha, Macedônia, Maurício e Montenegro, com forte apoio nos debates dos países da União Europeia, foi aprovada. As cicatrizes desse conflito são vistas até hoje. Logo que antigamente o Sri Lanka era visto como uma importante potência na Ásia Austral, mas que acabou perdendo uma grande oportunidade de obter uma legitimação internacional, perdendo até mesmo o apoio da União Europeia durante o conflito. Atualmente, é possível ver campos para refugiados tâmeis e a discriminação ainda acontece no país.
Mesmo após décadas do fim do conflito, grande parte da população tâmil espera a devolução de suas terras tomadas durante o conflito da década de 90, além da retirada das minas terrestres colocadas pelos exércitos, e desejam que os lugares se transformem em escolas e igrejas. Além disso, calcula-se que cerca de 70 mil pessoas acabaram morrendo e outros milhares de indivíduos buscaram refúgio em países ocidentais, o que levou a sérias consequências econômicas e sociais para o Sri Lanka. As tensões se acirram com as explosões durante o domingo de Páscoa de 2019, matando 290 pessoas e, mais uma vez, as consequências de uma guerra civil que durou anos se mostrou presente mesmo após 10 anos do término do conflito.